Professor Júlio, eu reforço e relembro que temos a nossa capacidade de resiliência cabo-verdiana e, portanto, não será esses impedimentos tecnológicos que nos vai fazer terminar este momento de reflexão, este fórum livre, aberto que aqui temos e, portanto, Sr. Embaixador, por favor, dou novamente a palavra e falta passar à questão. Muito bem. Sim, dizia que em boa parte do meu percurso também é semelhante ao relatado pelo meu amigo Daniel Nunes Lobo. De facto, fomos colegas já no Liceu Adriano Moreira, em Cabo Verde, hoje Domingos Ramos, e depois também colegas desde o primeiro ano na Faculdade de Direito de Lisboa. Depois quis a vida que eu fosse, sobretudo, advogado, mas depois, de vez em quando, fui emprestado à política, desempenhei alguns cargos governativos, regressei durante muitos anos também à própria advocacia, mas quis também o destino que esses últimos 5 anos fossem eles dedicados, portanto, à diplomacia. Mas pronto, creio que ainda estruturalmente sou mais, continuo a ser um advogado do ponto de vista, portanto, estrutural. Emprestado aqui e acolá a outros afazeres da vida pública ou da vida profissional, temporário, mas eu creio onde me sinto, digamos, um pouco mais à vontade, creio que é sempre no mundo do direito e particularmente, portanto, no mundo da advocacia. E portanto, espero, digamos, sem ter nada de especial, digamos, para oferecer ou para contribuir, mas que, com a experiência vivida ao longo de todos esses anos, de alguma forma possa ajudar no debate que vai ter lugar. Muito obrigado. Com certeza. Sr. Embaixador, todo o percurso, de facto, tem sido brilhante e, se me permite, começarei por colocar já aqui uma das primeiras questões que eu acho que nós poderíamos já refletir e, portanto, colocar já aqui em reflexão todos os participantes, que é a questão dos direitos ou de cidadania, os direitos dos cidadãos não está apenas a ser debatido, alguns mais relevantes, nomeadamente os direitos humanos, não estão a ser debatidos apenas em senda territorial, para assim dizer, em Cabo Verde. Muitos temas estão a ser agora refletidos internacionalmente, sobretudo direitos individuais, direitos humanos. Podemos dizer que são a reflexão por uma questão de teor político, mas não só. Portanto, e a primeira questão, penso que há aqui alguém que tem responsabilidade, mas a primeira questão que gostaria de colocar é que, se no entender do Sr. Doutor e, portanto, dos conferencistas, se de facto as responsabilidades do cidadão, as responsabilidades e direitos do cidadão e das instituições estão de facto asseguradas e com continuidade, tranquilidade de que são asseguradas no Estado Democrático de Cabo Verde. Ou seja, se estão de facto assegurados os direitos e as responsabilidades que, por força de ser um Estado de Direito, Cabo Verde tem gozado até agora, ou se há alguma ameaça que se possa colocar e que de facto nos devemos todos estar atentos sobre aquilo que é a segurança dos direitos das instituições e da população cabo-verdiana. Repare, eu diria, quer dizer, às vezes é difícil uma resposta que seja quase no sentido maniqueísta, de sim ou não. Se eu tivesse que responder se globalmente os direitos de cidadania estão assegurados em Cabo Verde, eu diria sim, globalmente estão a ser assegurados. Por duas razões fundamentais. A primeira razão é que eu creio que existe
suficiente informação em Cabo Verde dos direitos dos cidadãos. A capacidade crítica em Cabo Verde aumentou consideravelmente nos últimos anos. Sobretudo depois de 1991, os cidadãos cabo-verdianos ganharam uma consciência crítica, digamos, das responsabilidades, portanto, do Estado, e uma consciência muito grande dos seus direitos, das suas liberdades e das suas garantias. E, portanto, há uma grande capacidade reivindicativa face aos poderes públicos, sejam eles locais, sejam eles, portanto, de âmbito nacional. Isso é extremamente importante. E temos também uma sociedade também muito crítica e vigilante. E há um outro fator muito importante, é que globalmente o nosso sistema de proteção de direitos, a última garantia que são os tribunais, apesar de todas as dificuldades, dos constrangimentos, deficiências aqui e acolá, mas globalmente são tribunais independentes, de juízes togados, que observam, portanto, a lei e, portanto, a sua consciência e, sobretudo, e eu creio que em Cabo Verde nós levamos a um ponto, diria, do ponto de vista, pelo menos, conceptual, do ponto de vista do modelo, a independência dos juízes quase até a última consequência. São poucos os sistemas que têm um modelo de autogoverno das magistraturas a nível de Cabo Verde. Isto em termos de modelo, em termos de concepção. Em Cabo Verde, de facto, o autogoverno das magistraturas é uma realidade. Isso não significa que não haja deficiências, que não haja dificuldades. A primeira grande dificuldade, nós até podemos dizer isso, tem a ver às vezes com o próprio acesso à justiça. Quando há limitações da capacidade económica, quando há limitações da capacidade financeira, quando há ainda muito, portanto, desemprego em Cabo Verde, e nós não temos a capacidade de replicar as estruturas de justiça em todos os pontos do território nacional e de as pessoas terem acesso ao direito, acesso a um advogado, acesso a uma defesa, portanto, condigna, é evidente que o sistema no seu conjunto sai fragilizado, como em várias outras partes do mundo. Mas a resposta global, tendo em conta a nossa situação, o nosso contexto, e comparando com vários outros sistemas, a minha resposta, ter que responder sim ou não, eu digo sim. Em Cabo Verde, globalmente, os direitos dos cidadãos estão a ser assegurados. Isso não significa que não haja deficiências, eventualmente até muitas deficiências. Mas não encontrar também essas deficiências, talvez não num nível acentuado, não encontrar essas deficiências em vários sistemas, isso seguramente seria, portanto, completamente impossível. Mas é verdade também que o sistema de segurança, de garantia dos direitos, não passa apenas pelo sistema judicial, como é sabido. Nós podemos percorrer a montante vários segmentos da sociedade até chegar ao núcleo mais duro, que é as estruturas, portanto, judiciárias. Passar pela sociedade do seu todo e até chegar a famílias, chegar, portanto, às escolas, mas não só isso. E chegar até a um conjunto de outras entidades que, mesmo nos ilícitos da mera ordenação social, têm, portanto, uma responsabilidade acrescida. E que, às vezes, eu costumo chamar que a nossa sociedade, como quase todas as sociedades do mundo, estão em vários círculos. E, às vezes, começa um círculo muito mais amplo. E quando há permissividade nestes círculos amplos, e, portanto, a pessoa vai entrando a pouco e pouco por círculos cada vez mais interiores, até chegar a um núcleo mais duro, onde existem o núcleo, portanto, dos crimes, onde existe, portanto, a estrutura judiciária, a estrutura, portanto, dos tribunais, para garantir a efetividade do direito. E, portanto, se nos círculos mais amplos, mais externos, mais periféricos, os diversos segmentos não funcionarem devidamente, as diversas entidades não funcionarem, portanto, devidamente, obviamente que mais facilmente se chega, portanto, ao núcleo duro e chega-se já, digamos, também com estruturas ali um pouco, portanto, fragilizadas. Mas talvez tenha sido com períodos demais. Eu acho que seria, em outras circunstâncias, interessante debater com calma esta matéria. Obrigado. É verdade, Sr. Embaixador.
tocou aqui particularmente num aspecto que é este modelo que referiu, o modelo de autogoverno, um modelo de independência do poder jurídico face ao poder público. Portanto, há um conjunto de características do ponto de vista jurídico que de facto caracterizam Cabo Verde enquanto Estado democrático e que são reconhecidos internacionalmente, não só, eu não digo que será reconhecido só em Cabo Verde, no continente africano claramente Cabo Verde tem se destacado e a pergunta que coloca e que de facto o Sr. Embaixador, esta independência que protege, de facto, protege as instituições e protege os cidadãos, será que internamente é reconhecido e é valorizado pelo cabo-verdiano? É claro, é evidente, quem está dentro do território muitas vezes tem, como diz, quem está no próprio território, digo no espaço da vivência do momento, é bastante crítico, realmente a população cabo-verdiana é muito crítica e é vigilante, positivamente tem feito o crescimento. Acho que o Sr. Embaixador considera que, de facto, os embaixadores e os senhores conferencistas consideram que internamente há este reconhecimento de, não digo supremacia, mas de relevância, de destaque de um país, de facto, que tem esta separação, que já não é assim em todos os países, não é? Nomeadamente, como nós sabemos, até mesmo em Portugal já se discute esta falta de separação. O senhor embaixador e os senhores conferencistas consideram que, de facto, a população cabo-verdiana reconhece que é algo que foi conquistado e que é para manter, não é para proceder, é para manter. Mas repare, eu creio que em termos de independência dos tribunais em Cabo Verde, nós não encontramos muita contestação. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Há bem pouco tempo, a Associação dos Jornalistas em Cabo Verde dizia mais ou menos isso, que o Poder Judicial, particularmente o Ministério Público, teria contribuído para que Cabo Verde descesse no ranking do Freedom House, dos Repórteres Sem Fronteiras, não é? Desculpe, dos Repórteres Sem Fronteiras. Ou seja, porque o Ministério Público entendeu que alguns jornalistas teriam, portanto, infringido a lei e portanto, promovido um conjunto, portanto, de ações de perseguição criminal aos jornalistas. Disse o Ministério Público. Repare, em nenhum momento os jornalistas disseram o Ministério Público está a ser manipulado pelo governo. E está a acusar o Ministério Público de ser, digamos, demasiado cioso e disto ter conduzido, digamos, a perseguição criminal, portanto, dos jornalistas. Repare, não creio, e não tenho visto e sentido, que em Cabo Verde, em face de uma sentença, uma decisão judicial, se esteja a pensar que o governo esteja por trás a manipular. Até porque são sentenças dos tribunais, funcionando como tribunais administrativos, e do Supremo Tribunal de Justiça, condenando, portanto, o Estado, anulando atos administrativos de tal monta que, eu creio, se torna perceptível para a sociedade, digamos, a independência dos tribunais. Agora, muitas vezes, a insatisfação em relação aos tribunais tem a ver mais com razões de eficiência e de efetividade. A morosidade em Cabo Verde ainda é relativamente elevada, é grande, sobretudo em determinados tipos de processos. Tivemos ganhos muito sensíveis em processos cíveis, mas em processos criminais, tanto na fase da instrução como mesmo na fase do julgamento, ainda há uma grande morosidade. Isto gera também gera um sentimento de impunidade. E, portanto, a eficiência e a efetividade da justiça, a justiça gera tempo e hora a todos, aos cidadãos e às empresas. Esse é ainda um problema e é um grande desafio que a Verde, de facto, tem que vencer. Porque isto pode até distorcer a visão dos cidadãos em relação ao sistema de justiça Cabo Verde. Obrigado. Não há uma entrevista e, portanto, pedia também aos senhores conferencistas, a doutora Liz Miranda, que eu vejo com a sua expressão, que também quer acrescentar algo, sobretudo porque também está fora do país, todos os conferencistas, por favor, tragam também um contributo para esta reflexão que o senhor embaixador está a fazer. Eu podia, com a sua permissão, Com certeza. É um debate entrar. Senhora. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar os participantes, os conferencistas, a doutora Zuleika e a nossa colega de Boston,
e especialmente o Dr. Rico Monteiro, que é um amigo de infância, de vida no sentido mais amplo possível e de profissão. O brilhante jurista Dr. Rico Monteiro acabou de confirmar, de facto, a sua veia jurídica, que é das mais sublimes que existem em Cabo Verde. Portanto, não vou dizer aquilo que todos sabem. E, de facto, um abraço grande para o meu colega e grande amigo, Dr. Rico Monteiro. Eu gostaria de apresentar o meu ponto de vista, em resumo, que eu penso que responderia à questão que a doutora Carmen acabou de colocar. E vou apresentá-lo. Não pode existir um Estado de direito democrático sem as garantias constitucionais dos direitos de cidadania. O fim do Estado é servir os cidadãos e permitir-lhes o maior conforto em termos de bem-estar social. E sociedades livres nasceram da história entre a liberdade e o poder, entre o papel do indivíduo e o papel do Estado. Assim, os direitos de cidadania, os direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente os sufragados. Tá bem. Já está. Alô? Deve ser alguém que tem o telefone, está com som e, portanto, fez, mas, doutor, por favor, continue sim, porque penso que terá feito E sociedades livres, sim, obrigado. E sociedades livres nasceram da história entre a liberdade e o poder, entre o papel do indivíduo e o papel do Estado. Como? Como? Não fui eu. Possivelmente o microfone de alguma pessoa está aberto e acaba de fazer ruído. Senhor doutor, por favor, continue sim, porque não colocamos nenhuma questão. Assim, os direitos de cidadania, os direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente os sufragados pela nossa Constituição de 1992, são considerados instrumentos legais de limitação do poder estatal. E a consagração de tais direitos só chegaram ao nosso ordenamento jurídico com a instituição da democracia em 1991 e com a Constituição da República de 1992. E quais sejam esses direitos? Na sequência das árduas conquistas históricas de direitos dos cidadãos, designadamente a Magna Carta Libertatum de 1215, a Declaração de 1689 e, sobretudo, com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que veio com a Revolução Francesa, e com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, especialmente esta declaração, e com tantos outros direitos, movimentos e conquistas jurídicas universais que vieram ao longo dos tempos, eis que a nossa Constituição, a nossa magnífica Constituição de 1992, grande obra política e jurídica, no seu artigo 28, vem consagrar a vida humana e a integridade física e moral das pessoas são invioláveis. Proibiram-se, assim, a tortura, penas ou tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, e em caso algum haverá pena de morte. Consagrou-se, enfim, o Estado da liberdade e dos direitos humanos. A pessoa humana passou a ser o primário fundamento do Estado. É inviolável o direito à liberdade. Artigo 29 da Constituição da nossa Constituição da República. Garantiram-se as liberdades pessoais de pensamento, de religião, de culto, de criação intelectual, artística e cultural, de expressão e de informação, de manifestação, liberdade de imprensa e outros direitos consagrados na Constituição e no direito internacional recebido na nossa ordem jurídica. Num outro capítulo da nossa Constituição, vem consagrar o direito à participação na vida pública. Todos os cidadãos têm direito de participar na vida pública diretamente e ou através de representantes livremente eleitos. Artigo 52 da nossa Constituição da República. Direito à constituição e participação de partidos políticos e de concorrer para os cargos políticos. Vê-se assim
claramente que a nossa Constituição da República de 1992, e com as revisões submetidas em 1910, veio provocar uma ruptura jurídica e política com o passado pós-independência e abrir-se às estradas da liberdade e democracia, ou seja, da cidadania democrática. Portanto, eu creio que, na linha daquilo que o Dr. Eurico Monteiro disse, de forma clara, em Cabo Verde, o Estado de Direito Democrático é uma realidade institucional, legal e vivida pelos cidadãos. Os cidadãos têm todos os instrumentos que estão consagrados na Constituição da República, de forma expressa e clara, e também os meios judiciais para, eventualmente, no caso de incumprimento ou de qualquer violação dos seus direitos constitucionais, poderem ir aos tribunais e fazerem ressarcir os seus direitos. Portanto, há uma garantia não só constitucional, também há uma garantia institucional e também existe uma vivência dos cabo-verdianos em relação aos seus direitos. Portanto, em Cabo Verde existe, de facto, a democracia e a liberdade e o exercício dos direitos dos cidadãos. Agora, não posso afirmar que não existe uma violação ou outra, porque não há sociedade onde todos os direitos são a 100% cumpridos e exercidos pela sociedade ou pelos cidadãos. Portanto, aquilo que nós temos, em termos de incumprimento, de violação, é aquilo também que todos os países têm e que enfrentam no sentido de repará-los e reforçar o direito à cidadania. Paro por aqui para não monopolizar, e acho que, no essencial, eu e o Dr. Eurico Monteiro estamos na mesma diapasão, o que não é estranho. Minhas senhoras, doutora Elis Miranda, doutora Zuleika Cruz, podem acrescentar, e até se houver um contraditório ainda muito mais interessante, mas acredito que terão também um contributo para dar relativamente a esta questão que até agora já está em reflexão e aqui numa dinâmica interessante para o fórum. Muito bem. Doutora Elis. Thank you. I am going to speak in English, and I know some people think that my Criollo is good, but I oftentimes, particularly when I'm speaking about politics and government, I have translation. So I have Wilson here in my office to translate, and I asked him to translate right now after I speak a couple sentences. So I am not going to speak about the Cape Verdean political space. I am a Criolla born in America, to parents from Mosteiro Strasfogo, and I have been in political office for 3.5 years. Wilson, can you say that? Yes. Wilson, if you have feedback, then I'll do it. If you're having feedback, okay, Julio. We're going to go on mute. And Dr. Julio, do you want to do the translation? Ok, a senhora, portanto, a deputada do Estado de Massachusetts, Liz Miranda, disse que ela não vai entrar na dinâmica de política cabo-verdiana, mesmo sendo ela filha de pais dos mosteiros Cabo Verde, que ela está como no serviço público há 3 anos e meio, aqui como deputada no Estado de Massachusetts. Go ahead. I'm currently a representative in the House of Representatives, and I'm running for Senate. And I am the first Cabo Verdeana in Massachusetts, even though Massachusetts has had 200 years of Cape Verdean, at least 200 years of Cape Verdean representation. And if I become a senator, I will be the first
in the nation, even though America was founded well before our Constitution was founded in 1776. Com a presença de cabo-verdianos nos Estados Unidos há mais de 200 anos, eu sou a primeira cabo-verdiana, portanto, deputada do estado de Massachusetts aqui. E, neste momento, estou na corrida para senadora do estado de Massachusetts. Caso eu ganhar, seria o primeiro na nação. So we are going to talk about people and institutional rights. And what I want to talk about is that freedom and democracy are not necessarily the same thing. Estamos a falar aqui de pessoas e de direitos institucionais, mas só que eu queria falar um pouco sobre a democracia, que a democracia e direitos das pessoas não é praticamente a mesma coisa. I've been in office 3.5 years, and I've focused on immigrant rights, environmental rights, ending mass incarceration, and women's rights. Uns 3 anos e meio que eu estou aqui como deputado estadual, tenho focalizado em questões de ambiente, questões de direitos humanos e de direitos humanos e questões também porque aqui nos Estados Unidos tem essa tendência de fazer, como é que se diz, aprisionamento alargado de certo grupo. And although the Cape Verdean government is 47 years old, it's very young, and the American government is much older, being 400 years old, we have the same percentage of women in government affairs. Interessante é que os Estados Unidos com mais de 200 anos e Cabo Verde com apenas 47 anos de idade, e a percentagem das mulheres no governo, portanto, é exatamente a mesma coisa. Porque Cabo Verde e os Estados Unidos têm a mesma percentagem das mulheres no governo. So it's about 28% in the parliament in Cabo Verde, but there's also 28% here in Massachusetts in terms of the women that represent the people of the Commonwealth. No Parlamento cabo-verdiano, em Cabo Verde, tem 28% de mulheres. Aqui também em Massachusetts nós temos 28%. So there has been progress, but it's been slow progress. Where? In Cape Verde or in America? What is that? I'm saying in both nations. Mas ambas as nações constatamos progresso, mas evidentemente progresso que precisa ser acelerado. There's still a lot of racism and sexism and a patriarchal nature in politics and also in the court system. Racismo e essa natureza patriarca ainda existe em ambos os países, inclusivamente no sistema judicial. So if we were going to talk about equity, and I'm going to end here, more women would be at an equal percentage in representing, whether it's in the legislature or government and in the court system, in comparison to the men who represent us in both of those entities. Se nós quiséssemos falar da igualdade de oportunidades, deveríamos ter mais mulheres, porque já sabem porquê. Liz, can I just say something before? Yep. Again, because porque estamos a ter este problema que eu disse da internet, em 10 minutos isto pode parar. Vocês entram no mesmo link e eu peço desculpa mais uma vez, porque é uma situação que nunca aconteceu conosco. Liz, I just said that we have a professional account. I don't know what's happened since I came to Istanbul. Okay, go ahead. Go ahead, please. I'll end by saying that although that they're very similar, in Cape Verde, we can all be proud that it's the most democratic nation in Africa. Indeed, I agree with you. E incontestavelmente devíamos dizer, estar orgulhosos, que Cabo Verde é o país o mais democrático do continente africano. And what's important is that what happens in Cabo Verde impacts Cabo Verdeanos in America, and what happens in America to Cape Verdeans impacts those that are still in our country. As coisas que acontecem em Cabo Verde têm forte impacto nos cabo-verdianos que vivem aqui nos Estados Unidos e vice-versa. Quando também o cabo-verdiano não participa, os acontecimentos com os cabo-verdianos aqui têm impacto em Cabo Verde.
And to end, I would just like to say that we must continue to keep fighting for immigrant rights, reproductive rights for women, ensuring that there is equity in representation, and ending the criminal sort of devastation on our communities. What people don't realize is in America, and particularly Massachusetts, we have a large percentage of Cape Verdeans who are incarcerated, and many of them, their rights were infringed upon. So when you talk about the power of the court, it is great that they are separated and they have their own leadership, but they still are deeply embedded in racism toward people that are different, whether they're Black or speak a different language. And thank you. Só para vos dizer, eu decidi entrar agora para traduzir, porque houve feedback por parte do assistente lá da deputada, que não houve qualquer preparação, então estou aqui também a acelerar. Bom, ela disse, a deputada disse que devemos continuar a lutar para o direito dos imigrantes, isto é, em Cabo Verde, aqueles que vêm de outros países também devemos protegê-los, devemos continuar a lutar para o direito, aquilo que nós chamamos do plano, isso em Cabo Verde seria direito das mulheres, as mulheres a escolherem, elas, as senhoras, o que devem fazer com o corpo dela, a igualdade de oportunidades e, sobretudo, o sistema judicial, que, sobretudo aqui nos Estados Unidos, tem penalizado muitos cabo-verdianos que foram justamente condenados por falta, portanto, de representação e de um sistema que era coerente, que não deu oportunidade a cabo-verdianos. É tudo que ela. Muito bem. O professor Júlio fez uma excelente tradução e acabou por, a deputada Liz Miranda trouxe aqui mais fez alguma conexão, claro, naturalmente, com o que os senhores conferencistas anteriores. Quero, pegando também nas palavras do senhor embaixador Eurico Monteiro e pelo Dr. Michael, se me permite que assim o trate, é que de facto esta capacidade de reivindicar e estar vigilante é algo muito inerente ao espírito cabo-verdiano e que de facto não pode haver retrocesso naquilo que deve ser os direitos do cidadão e das instituições e é muito clara esta capacidade de reivindicar a literacia, o conhecimento. Isto de facto não só distingue aquilo que é o Estado de Direito de Cabo Verde, mas aquilo que é também a raiz do espírito crítico do cabo-verdiano. Eu gostava também de ouvir, e devíamos também ouvir, o que é que a doutora Zuleika gostaria de partilhar connosco sobre este tema, que começamos também já aqui a falar das questões da mulher, dos direitos, como diz o doutor Michael, o direito da liberdade, falamos muito aqui da liberdade, e quando, tristemente, já temos alguns países em que começamos a ver, parece-me, algum retrocesso naquilo que é o direito individual do cidadão e da cidadã. Doutora Zuleika. Professora Carmen, se posso fazer uma interjeição antes. O Centro de Estudos Africanos, que é nosso parceiro, acaba de oferecer o link deles para nós, se quisermos utilizar, uma vez que o nosso está com essa dificuldade. Mas eu creio que em 40 minutos vamos terminar, então não vamos precisar do link. E este agora, em 4 minutos, vai tirar todo mundo. Eu gostaria de, outra vez, pedir as nossas desculpas, porque isto nunca aconteceu connosco, mas pela primeira vez, creio que estou aqui em Turquia, se o link cair, vocês entram de novo, pedimos as nossas desculpas. E obrigado, Centro de Estudos Africanos, muito obrigado. Mas ainda damos aqui a palavra à doutora Zuleika. Doutora Zuleika, vamos a felicitar 47 anos de Cabo Verde, a presença feminina por mérito e não apenas por ser feminino, como já tem percebido que algumas situações procuram-se, queremos uma mulher para este cargo, porque para cumprir, não, deve ser por mérito e mais do que isso, acho que estaríamos aqui de topar aquilo que é o objetivo, que é de facto manter a presença,
seja de mulheres, mas é do talento das pessoas. Doutora Zuleika, por favor, a sua intervenção será com certeza interrompida, mas temos todo o gosto de ouvir o seu contributo. Bom, a minha fala refletirá basicamente a minha experiência enquanto jovem jurista, advogada, não é? Deputada municipal e também enquanto cidadã e já agora enquanto mulher, não é? Em representação das mulheres. Bom, gostaria, antes de mais, de dizer que quando se fala de direito de cidadania, fala-se de muita coisa, ou seja, o conceito, aquilo que se possa entender por direito de cidadania, é muito amplo e abstrato, além de ser bastante complexo. E ao longo da evolução da sociedade cabo-verdiana, tem vindo a ser reestruturado conforme cada momento histórico. Nós temos a época colonial, temos a época pós-colonial que culmina com a independência de Cabo Verde em 1975, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais marcantes para a nação cabo-verdiana, mas o processo de abertura política, de democracia pluralista, efetivamente só foi iniciado ou anunciado em 1990, tendo as primeiras eleições legislativas e presidenciais ocorridas em 1991. Isso para dizer que, ao falarmos de direito de cidadania, necessariamente temos de render homenagem à Constituição de 1992, a primeira Constituição verdadeiramente democrática, onde se instituiu o Estado de Direito Democrático, se considerou o valor da pessoa humana enquanto valor absoluto e sobrepondo ao próprio Estado, onde se inseriu um vasto catálogo dedicado aos direitos e deveres fundamentais, com particular relevância para os direitos, liberdades e garantias, sendo considerados esses direitos como invioláveis e intangíveis e gerador de responsabilidade, inclusive por parte do Estado, quando violados ou ameaçados de forma injustificada ou ilícita. Neste caso, nós temos um leque de direitos, liberdades e garantias consagrado na Constituição. O doutor Maica Lobo frisou aqui um conjunto desses direitos. É de suma importância que cada cidadão conheça esses direitos, não é? É importante que os cidadãos conheçam a nossa Constituição, porque é na nossa Constituição que nós temos os princípios fundamentais que assenta o Estado de Direito Democrático